Salve galera, então hoje nessa primeira aula nós vamos mostrar aqui como fazer o envelopamento desse painel aqui. Esse aqui é um painel de madeira, né? E aí ele vai ser envelopado no material preto fosco. E a primeira fase que a gente vai fazer é remover a televisão e fazer a limpeza da superfície para começar a aplicar o vinil adesivo. Bom, aqui nós temos a trava aqui do painel, tá? Aí a gente vai utilizar uma parafusadeira para soltar isso aqui, Beleza? Depois é só marcar aqui os furos. Primeiro agora eu vou fazer a limpeza do local, né? E depois eu vou tirar a medida para a gente ver o tamanho desse vinil adesivo. Vai acompanhando daí. E pessoal, aqui para limpeza eu vou estar utilizando um pouquinho de água, né? Mas bem pouco, só vou umedecer o pano, tá? E vou estar utilizando também um pouco de álcool isopropílico, né? Porque de repente esse móvel tem cera, tem alguma coisa que vai dificultar a aderência do nosso material, então eu preciso deixar ele bem limpo. Você vê que tem bastante poeira aqui, então tem que fazer uma limpeza bem fina antes de aplicar o material, tá? Então vamos começar a limpar aqui. Pronto, então depois da limpeza concluída, agora a gente vai tirar as medidas para cortar o material para começar a aplicação. E aí, com a ajuda da trena, né, a gente vai tirar essas medidas aqui, tanto da largura quanto da altura. 1,7 por 90. Lembrando que eu vou ter que cortar esse trabalho um pouco maior, porque eu tenho que fazer o acabamento. Então, eu vou voltar esse material, não vou deixar só na face. Então, por acabamento, a gente vai jogar esse adesivo para dentro, tá? Para os 4 lados. Então, acompanha aí. Então, eu vou fazer uma gravação de perto para vocês verem como é que está o material e depois como que ele vai ficar, né? Então, o material é esse aqui, É uma madeira, né? Uma madeira mais antiga. E ela vai ser toda envelopada em preto fosco. Então, vamos lá, pessoal. O material escolhido pelo cliente foi esse material aqui, um preto fosco, né? Que ele é da linha automotiva da Altac, que é o Sunshine Black, né? O custo dele no mercado varia mais ou menos de uns R$30 a R$35, né? Esse aqui especificamente eu paguei R$31,50 no metro. Lembrando que o adesivo ele sempre vende, né? Quando você compra na revendedora no varejo, né? Quando fala no varejo você não vai comprar a caixa fechada. Ele sempre vai variar do tamanho, da largura do material. Então eu preciso conhecer também qual é a largura do material para eu calcular quanto que eu vou precisar de material. Esse painel aqui, ele tem 1,7 por 90 centímetros, que a gente acabou de medir. Então, eu vou pegar o menor lado dele aqui, que é 90. Então, como eu tenho que ter a distância das bordas, se eu comprar 1 metro desse material, eu consigo fazer esse envelopamento. Aí a gente vai fazer isso agora, cortar o material e fazer a aplicação, e depois a gente vai calcular e eu vou falar quanto que esse material saiu para o cliente, quanto foi o nosso custo, né? E quanto que foi o trabalho de venda desse material, o preço de venda desse material. Aqui, pessoal, então já cortamos o material, né, no tamanho, e aí eu já travei o material aqui em cima, só pra gente fazer essa medida e conferir se ele já tá no tamanho certo. Agora a gente vai soltar o material e começar a espatulagem, tá? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, o material já tá posicionado, né, já coloquei ele aqui do jeito que a gente quer, já travei ele em cima, e agora a gente vai começar a parte de espatulagem, tá? Então...
Então, galera, finalizado o trabalho aqui, já fiz o acabamento dos cantos, já aprendi o suporte da TV, né? E aí assim a gente está finalizando esse trabalho. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto que ficou o cálculo, quanto que a gente gastou de material nesse trabalho aqui, quanto que foi cobrado e mais ou menos o tempo que a gente levou para fazer esse trabalho inteiro. Tá bom? Eu vou mostrar mais de perto para vocês verem o resultado final, mas por aqui é por isso aí, tá? Valeu, obrigado. Bom, galera, como prometido aqui, agora vamos fazer para vocês o custo, né? O cálculo de quanto que a gente gastou desse material e quanto que a gente cobrou e quanto sobrou pra gente aqui. Então, na real, esse material ele custou, né, R$31,50, aí gastou mais R$15 de combustível, né, e lâmina, que também que a gente gastou umas 2 lâminas aqui, que é R$1 cada uma mais ou menos. Então ficou mais ou menos R$15, tá? E ficou R$46,50. Então a gente cobrou nesse trabalho R$250. Menos o R$46,50, a gente teve um retorno aí de R$203,50, tá bom? Então, o tempo de duração, né? Quanto tempo a gente demorou para fazer essa aplicação aí? Ficou em torno de 35 minutos, né? Porque temos que desmontar, tirar a TV do lugar, o suporte da TV e colocar de novo. Então dá para vocês verem que é um ramo que está crescendo, é um ramo que dá para ter um retorno muito legal, tá bom? Então fica atento aí, segue a gente para mais dicas, tá bom? Valeu!